A ligação tocou às 2h45 da tarde. O som do telefone do escritório cortou o silêncio daquela tarde arrastada. Era da escola, a enfermeira. Minha filha de 6 anos, a Mia, estava com uma febre altíssima e precisava que alguém a buscasse imediatamente. Eu estava a 50 minutos de distância, presa numa reunião geral obrigatória da empresa, num prédio comercial no centro de São Paulo, com um congestionamento monstro entre mim e ela. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava para a única pessoa que morava a menos de 2 quilômetros da escola. Minha mãe, Helena. Eu expliquei tudo às pressas, um nó de pânico se apertando no meu peito. Mãe, por favor, a Mia está queimando em febre. Você pode só buscar ela? Eu estou saindo daqui agora mesmo. O silêncio que se estendeu do outro lado da linha foi denso e frio. Então, a voz dela, frágil como uma folha seca. Eu não sou sua motorista particular, Clara. E desligou. Ela não perguntou qual era a temperatura da febre. Ela não se importou que eu estivesse presa. Ela simplesmente desligou. Levei quase 2 horas para chegar lá. Quando finalmente entrei na área de embarque e desembarque da escola, o pátio estava deserto, o prédio estava escuro. Havia apenas uma única figura minúscula, sentada num banco de concreto gelado perto da faixa de pedestres. A Mia estava encolhida na sua jaqueta roxa fininha, tremendo, com os olhos inchados e vermelhos de tanto chorar. Ela parecia impossivelmente pequena contra o vasto e cinzento prédio da escola. Ver minha filhinha doente esperando sozinha naquele frio cortante, porque minha própria mãe não quis se dar ao trabalho, foi a gota d'água. Aquele foi o momento em que eu parei de implorar para ser uma boa filha e finalmente me tornei uma mãe. Antes de entrarmos no cerne da questão, se você está gostando desta história, por favor, clique no botão de curtir, inscreva-se no nosso canal e me diga nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu adoraria ouvir de vocês. Eu fiquei sentada no meu carro, prisioneira do mar de luzes de freio vermelhas, encarando a tela em branco do meu celular. Minha mãe tinha acabado de desligar a chamada. Eu não sou sua motorista particular. Essas 6 palavras ecoavam na caverna do meu crânio. Elas doeram, claro, mas a parte mais repugnante era que eu não estava realmente surpresa. Essa era sim a verdade horrível e oca. Essa era Helena. Essa era minha mãe. Agarrei o volante, meus nós dos dedos ficando brancos. O trânsito era um estacionamento. Eu tinha uma viagem de 50 minutos pela frente. 50 minutos para remoer. 50 minutos para repassar cada uma das razões pelas quais eu nunca deveria ter feito aquela ligação. Aquilo não era um calafrio novo no ar. Era o clima em que fui criada. Consigo evocar uma memória de quando eu tinha 6 anos. Eu estava no quintal da nossa antiga casa, um borrão em movimento, provavelmente correndo atrás de um gafanhoto ou de uma semente de dente de leão. Não me lembro do porquê. Lembro-me de tropeçar na mangueira de jardim verde enrolada e cair com força no concreto áspero do pátio. Meus 2 joelhos ficaram instantaneamente em carne viva e sangrando. A visão do vermelho vivo, brotando e escorrendo pelas minhas canelas, foi aterrorizante. Eu gritei. Eu tinha 6 anos, estava machucada e com medo. Minha mãe estava lá dentro, na cozinha. A janela sobre a pia estava aberta. Ela não veio correndo. Ela não ofegou e correu para o meu lado. Ela apenas colocou a cabeça para fora. Estava segurando um pano de prato xadrez azul e branco. "Clara, pare com essa barulheira", ela disse. O tom dela não era de raiva, mas também não era nem um pouco gentil. Era seco, desdenhoso. "Você está bem. Não seja tão dramática. Estou sangrando." Eu chorei, abraçando minhas pernas. "Então vá lavar com a mangueira", ela instruiu. "Se você sujar o tapete bege de sangue, vai se ver comigo." Então ela fechou a janela. Lembro-me de ficar sentada no concreto aquecido pelo sol, a água fria da mangueira se misturando com sangue e areia. Meus soluços reduzidos a engasgos silenciosos, porque eu sabia que qualquer choro alto só lhe renderia irritação.
A lição foi gravada em minha mente jovem naquele dia. Sua dor é um inconveniente para os outros. É melhor guardá-la para si mesma. Essa lição se tornou uma companhia silenciosa. Meu pai, Ricardo, era um tipo diferente de silêncio. Ele nunca levantava a voz, nunca me dizia para parar de chorar. Mas ele também nunca saiu para o pátio. Ele era um homem que valorizava a turma e a tranquilidade acima de tudo, inclusive de sua própria família. Ele chegava em casa de seu escritório de contabilidade, tirava os sapatos e se acomodava em sua enorme poltrona de couro marrom. Ele desdobrava o jornal e era como se uma parede se erguesse entre ele e o mundo. Se minha mãe estivesse na cozinha, sua voz cortando o ar, me dizendo que minha franja me deixava com cara de boba ou que minha última nota na prova não era boa o suficiente, meu pai apenas faria um barulho com a página. Ele a ouvia. Eu sabia que sim, mas sua simulação ativa de surdez era seu escudo. Seu silêncio me ensinou outra lição, tão poderosa quanto as palavras de minha mãe. Você está completamente por sua conta. À medida que crescia, eu me esforcei pela perfeição. Eu nutria a crença ingênua de que, se eu pudesse ser perfeita, minha mãe finalmente me olharia com aquela aprovação suave e calorosa que eu via outras mães darem às suas filhas nos corredores do supermercado. Aos 16 anos, consegui um boletim quase perfeito. Só notas 10, exceto por um 9,8 em história. Coloquei-o no balcão da cozinha como uma oferenda. Mamãe olhou para ele enquanto picava cebolas para um bolo de carne. Um 9,8 em história, observou ela. Então você errou uma questão. Ainda é uma nota ótima, mãe, eu disse, um aperto familiar tomando conta do meu peito. Significa que você cometeu um erro, respondeu ela, seus olhos nunca deixando a tábua de corte. Não fique se achando, Clara. Sempre tem alguém por aí que é mais inteligente. Um pouco de humildade faz bem. Ela nunca disse, ótimo trabalho. Ela nunca disse, estou tão orgulhosa. Ela apenas localizou a única e minúscula imperfeição e pressionou-a. Fui para uma faculdade. Construí uma carreira. Casei-me. Quando esse casamento desmoronou, 3 anos atrás, eu estava arrasada. Eu precisava da minha mãe. Fui até a casa deles, com o rosto inchado e manchado de lágrimas. Sentei-me àquela mesma mesa da cozinha e confessei que meu marido estava me deixando. Ela serviu-se de uma xícara de café fresco, tomou um gole deliberado e me observou por cima da borda da caneca. Bem, disse ela, eu sempre achei que você era uma pessoa exigente de se conviver, Clara. Você é bastante carente. Talvez se você não tivesse sido tão sufocante, ele poderia ter ficado. As palavras pareceram um golpe físico. Fiquei ali, completamente atordoada. Meu mundo estava acabando, meu coração estava em pedaços, e minha própria mãe estava me dizendo que a culpa era minha por ser carente. Eu só precisava de um pouco de conforto, mãe, sussurrei. Ah, para com isso, disse ela, agitando a mão como se estivesse espantando um mosquito. Recomponha-se. Chorar nunca resolveu nada. Deixa seu rosto todo manchado e feio. Essa era Helena. Mas então eu tive a Mia. Quando descobri que estava grávida, agarrei-me a uma esperança tola e desesperada. Pensei que um neto mudaria tudo. As pessoas sempre dizem que os netos derretem até os corações mais frios. Imaginei minha mãe segurando aquela menina minúscula e perfeita e finalmente deixando o gelo ao redor de seu coração rachar. Eu estava errada. Eu ia até a casa deles para almoçar todos os sábados, toda santa semana. Eu arrumava a Mia, a bolsa de fraldas transbordando, a variedade de brinquedos e fazia a viagem de 30 minutos. Eu queria que eles tivessem um relacionamento com a neta. Eu queria que fôssemos uma família. As visitas eram uma cópia carbono uma da outra. Chegávamos à 1 da tarde em ponto. Meu pai estaria no sofá, assistindo a um torneio de golfe. Olá, raio de sol, ele dizia, dando um tapinha rápido na cabeça de Mia, antes que seus olhos voltassem para a televisão. Minha mãe estaria em sua cozinha impecável.
A casa inteira era tão imaculada que parecia mais um showroom do que um lugar onde as pessoas realmente viviam. Tirem os sapatos, ela ordenava no momento em que entrávamos. Acabei de mandar lavar o tapete. Ela não me abraçava, ela examinava a Mia. Ela está ficando doente? O nariz dela parece um pouco vermelho. Ela está bem, mãe, é só o frio lá fora. Bem, mantenha-a longe do sofá branco se o nariz dela estiver escorrendo. O almoço era sempre delicioso, mas a conversa era uma caminhada na corda bamba sobre um poço de cobras. Clara, você engordou um pouco? Ela perguntava enquanto passava a cesta de pães. Seu rosto parece mais cheio. Estou com o mesmo peso, mãe. Talvez seja essa blusa. Não é um corte muito favorável. Faz você parecer quadrada. Eu engolia um pedaço de pão, sentindo-o virar uma pasta na minha garganta. Eu olhava para o papai. Ele estaria cortando metodicamente seu rosbife, o olhar fixo no prato. Ele nunca intervinha. Nunca um. Helena, já chega, ou um. Clara, você está linda. Ele apenas comia seu almoço. A Mia tentava interagir com ela. Vovó, olha, fiz um desenho para você. Mamãe dava uma olhada superficial. Que bonito, Mia. Não coloque na mesa de madeira, porém. O giz de cera pode deixar uma marca. Ela nunca pendurou um desenho em sua geladeira de aço inoxidável. Ela nunca perguntou sobre o que era. Ela tratava a Mia menos como uma neta e mais como uma hóspede potencialmente bagunceira. Mas eu continuei indo. Continuei fazendo aquela viagem todo sábado. Continuei iniciando as ligações. Por quê? Porque eu estava desesperada por uma mãe. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV.
Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava pela mãe que via nos filmes e nos programas de TV. Eu ansiava. Eu continuava dizendo a mim mesma que se eu apenas tentasse um pouco mais, se eu fosse um pouco mais agradável, se eu apenas aguentasse o suficiente, ela finalmente mudaria. Eu estava protegendo uma ilusão. Eu estava mentindo para mim mesma. Eu dizia aos meus amigos: "Ah, a mamãe é só muito detalhista. Ela demonstra afeto do jeito dela." Eu dizia para a Mia: "A vovó só está tendo um dia mal-humorado hoje. Por 33 anos, eu fui sua defensora. Eu absorvi os 1000 pequenos cortes, os insultos passivo-agressivos, os silêncios ensurdecedores. Eu aceitei tudo porque tinha pavor de perdê-los. Eu tinha pavor de ser uma órfã de verdade. Mas hoje, nesta marginal travada, meu poço de desculpas secou. O trânsito avançou aos solavancos. Eu olhei para o relógio. 15h50. A Mia estava esperando há mais de 1 hora. Doente, com febre, e minha mãe, confortável em sua casa quente e impecável a 5 minutos de distância, tinha dito não. Ela não estava ocupada, ela era aposentada. Ela não tinha outros planos, ela simplesmente não queria ser incomodada. Eu não sou sua motorista particular. Nunca foi sobre uma carona. Eu quase nunca pedia ajuda a ela, talvez 1 ou 2 vezes por ano, para uma emergência de verdade. Esta era uma emergência, e ela tinha priorizado sua rotina da tarde em detrimento do bem-estar de sua neta. Uma única lágrima quente escapou e deslizou pela minha bochecha. Eu a enxuguei com uma mão zangada. A voz da minha mãe ecoou na minha cabeça. "Não seja tão dramática. Chorar te deixa feia." "Cala a boca", eu disse em voz alta para o assento do passageiro vazio. "Apenas cale a boca." Bati com a palma da mão no volante. A raiva era uma mudança bem-vinda da dor. Era uma chama limpa e quente no meu peito. Olhei para o meu celular novamente. Pensei em ligar para o meu pai. Mas qual seria o sentido? Ele apenas diria: "Ora, Clara, você sabe como sua mãe é." Ele tentaria amenizar as coisas. Ele não ousaria entrar no carro e ir buscar a Mia, a menos que Helena lhe desse sinal verde. Ele era tão culpado quanto ela. Sua passividade era sua própria forma de crueldade. Eu estava sozinha. Eu sempre estive sozinha. A constatação foi mais chocante do que uma freada brusca no trânsito. Passei minha vida inteira batendo em uma porta trancada, tentando ganhar meu lugar em uma família que não tinha espaço para mim. E agora,
Minha própria filha estava pagando o preço pela minha negação. Esse foi o pensamento que fez meu estômago se contrair. Uma coisa era eu suportar. Eu era adulta, eu tinha desenvolvido uma casca grossa, mas a Mia tinha apenas 6 anos. A Mia era pura inocência. A Mia pensava que a vovó era apenas um pouco rigorosa, mas secretamente legal. Hoje, a Mia estava aprendendo a dura verdade. E eu odiava minha mãe por ser quem a ensinava. Eu a odiava por quebrar o coração da minha filha antes mesmo que ele tivesse a chance de se formar completamente. O trânsito finalmente começou a fluir. Pisei no acelerador costurando entre as faixas. Eu não me importava com o limite de velocidade. Eu só precisava chegar até a minha menina. Eram quase 17 horas quando finalmente cantei pneu no estacionamento da escola. O sol estava se pondo, pintando o céu de inverno em tons de roxo machucado e laranja raivoso. O ar estava gélido. Meu coração era um pássaro frenético batendo contra minhas costelas. A escola parecia desolada. Os ônibus escolares já tinham partido há muito tempo. Os carros dos outros pais tinham sumido. O parquinho era uma cidade fantasma. As luzes das salas de aula estavam todas apagadas. Estacionei de qualquer jeito e saltei do carro, sem nem me preocupar com o meu casaco. O ar frio foi um choque, gelando o suor na minha pele. Corri para a entrada principal. As portas estavam trancadas. Bati no vidro grosso e então eu a vi. Havia um banco de concreto perto da área de embarque, parcialmente protegido por uma pequena marquise, mas o vento passava direto por ali. A Mia estava sentada lá. Ela não estava jogando no celular ou lendo um livro. Estava apenas sentada, com os joelhos apertados contra o peito, sua pequena mochila roxa agarrada à barriga como um escudo. Sua cabeça estava baixa. Uma professora, a senhora Gabriela, estava por perto. Ela tinha uma expressão de pura irritação. Continuava olhando para o relógio, mudando o peso de um pé para o outro, soprando o ar quente nas mãos em concha. Ela não estava sentada com a Mia. Estava a 1,5 metro de distância, guardando-a como um pacote não reclamado. Mia! Eu gritei. A cabeça da Mia se levantou de repente. Seu rosto estava branco como giz, exceto por 2 manchas vermelhas e febris em suas bochechas. Seus olhos estavam vidrados e úmidos. No momento em que me viu, seu rostinho corajoso desmoronou. Mamãe... Ela desceu do banco, cambaleando em pernas enrijecidas pelo frio, e correu em minha direção. Caí de joelhos no asfalto frio, sem me importar com minhas calças de trabalho. Abri os braços e ela desabou neles. Ela estava congelando. Esse é o detalhe que ficará gravado na minha memória para sempre. Através de seu casaco fino, eu podia sentir todo o seu corpo tremendo. Ela vibrava com um frio profundo e penetrante. Suas mãozinhas, quando tocaram meu pescoço, eram como blocos de gelo. Me desculpa, sussurrei em seu cabelo, minha voz embargada. Me desculpa, meu amor. Eu fiquei presa. Me desculpa mesmo. Ela começou a chorar, mas não era um choro alto e raivoso. Era um gemido cansado e derrotado. Minha cabeça dói, mamãe. E eu estou com frio. Estou com tanto frio. A senhora Gabriela se aproximou, o rosto uma máscara de alívio por ter sido liberada de seu dever. Senhora Vance, disse ela bruscamente, a escola foi dispensada às 15 horas. A enfermeira saiu às 16 horas. Estou esperando há 1 hora. Nós tentamos seu contato de emergência, mas ela nos informou que não estava disponível. Ela disse isso com uma dose pesada de julgamento, olhando para mim como se eu fosse a pior e mais negligente mãe do planeta. Eu sei, eu disse, minha voz tremendo. Levantei-me, pegando a Mia no colo, mesmo ela estando ficando pesada. Fiquei presa no trânsito. Minha mãe, houve um mal-entendido. Eu menti. Não foi um mal-entendido, foi uma recusa categórica. Mas mesmo ali, no crepúsculo congelante, com minha filha doente nos braços, eu ainda estava instintivamente protegendo a imagem de Helena. Bem, disse senhora Gabriela, abotoando o casaco até o queixo, sugiro que você atualize seus contatos de emergência.
Não podemos ter funcionários esperando até tão tarde. É contra a política do distrito. Não vai acontecer de novo, eu disse, e eu quis dizer isso com cada fibra do meu ser. Nunca, jamais aconteceria de novo. Levei a Mia para o carro. Ela era um peso morto em meus braços. Coloquei-a no assento de elevação, onde ela imediatamente se encolheu em uma bola apertada. Pulei para o banco do motorista e liguei o aquecedor no máximo, girando o botão o mais alto que podia, desejando que queimasse o frio para fora do carro. Estendi a mão para trás e coloquei na testa da Mia. Ela irradiava calor. A febre estava forte. Mamãe? Ela sussurrou do banco de trás. Sim, meu amor, estou bem aqui. Por que a vovó não veio me buscar? A pergunta tão simples e inocente pairou no ar aquecido entre nós. Encontrei seus olhos no espelho retrovisor. Seus grandes olhos escuros estavam me observando, não com raiva, mas com pura confusão. Ela sabia que a vovó morava perto. Ela sabia que a vovó tinha um carro. Ela não conseguia entender por que tinha sido abandonada em um banco por 2 horas. Abria a boca para mentir. As velhas e familiares desculpas estavam bem ali na ponta da minha língua, prontas para saltar. A vovó estava se sentindo doente. O carro da vovó não pegou. A vovó não recebeu a mensagem. Eu quase disse. Eu quase amenizei, como sempre fazia, pintando sobre as rachaduras para manter o retrato de família com uma aparência agradável. Mas então, ouvi a voz de Helena na minha cabeça. Eu não sou sua motorista particular. Vi o rosto julgador da professora. Imaginei a Mia tremendo naquele banco. Algo dentro de mim não apenas estalou, desintegrou-se. Foi o som silencioso e final de uma corda grossa e puída cedendo após segurar muito peso por muito tempo. Percebi naquele momento que se eu mentisse para a Mia agora, eu a estaria ensinando que aquilo era aceitável. Se eu desse desculpas para a crueldade da minha mãe, eu estaria ensinando a minha filha que era normal as pessoas a tratarem daquela maneira. Eu a estaria ensinando a ser grata por migalhas de afeto. Eu a estaria ensinando que seu bem-estar não valia o esforço. Eu poderia aguentar o abuso por mim mesma, mas que me condenassem se eu passasse esse legado para mim, a minha filha. Eu não sei, querida, eu disse, minha voz suave, mas clara. Escolhi uma versão da verdade. A vovó decidiu não vir. A Mia ficou em silêncio por um longo tempo, enquanto o aquecedor rugia, enchendo o pequeno carro com um ar sufocantemente quente e seco. Ah, ela finalmente disse. Apenas essa palavra. Então, com uma voz minúscula, ela sussurrou. Podemos ir para casa agora? Sim, eu disse, engolindo um soluço. Estamos indo para casa, só nós duas. Dirigimos para casa no escuro. Parei em uma farmácia 24 horas para comprar ibuprofeno infantil e uma garrafa de Gatorade de uva. Levei-a para o nosso pequeno apartamento, troquei-a para seu pijama de unicórnio favorito e a coloquei na cama. Sentei-me ao lado dela na escuridão, acariciando seu cabelo até sua respiração se acalmar em um sono pesado e rouco. Ela estava aquecida agora, estava segura. Fui para a cozinha. O silêncio do apartamento era absoluto. Meu celular estava no balcão onde eu o havia deixado. Peguei-o. Não havia chamadas perdidas, nem mensagens. Minha mãe não tinha ligado para ver se eu tinha chegado à escola. Ela não tinha ligado para perguntar se a Mia estava bem. Meu pai também não tinha ligado. Eles provavelmente estavam em casa, jantando, talvez assistindo a um programa de TV. Estavam aquecidos, estavam confortáveis. Eles simplesmente não se importavam. Olhei para o nome do contato na minha tela. Mãe. Uma onda de luto, tão poderosa que me fez agarrar a borda do balcão, me invadiu. Eu estava de luto pela mãe que eu sempre quis, mas nunca tive. Eu estava de luto pelos 33 anos de esperança que eu teimosamente mantive. Percebi que não estava protegendo a paz. Eu estava protegendo um estado de negação. Eu era a única nesta família que estava realmente tentando.
E hoje eu finalmente tinha perdido, ou talvez eu finalmente tivesse vencido, porque enquanto eu estava ali na quietude da minha própria cozinha, ouvindo o zumbido baixo da geladeira, eu sabia que tinha acabado. Eu não ia ligar e gritar. Eu não ia mandar uma mensagem passivo-agressiva. Eu não ia mais jogar o jogo distorcido dela. Fui até o grande calendário pendurado na parede. O próximo sábado estava circulado em caneta vermelha. Almoço na casa da mamãe e do papai. Peguei um marcador preto grosso. Fiz um traço pesado e decisivo sobre ele. Então fui para o sábado seguinte e o próximo. Risquei todos os sábados pelo resto do ano. Minha mão tremia, mas minha mente era um lago plácido. Eu cansei de implorar por migalhas de amor. Cansei de expor minha filha a pessoas que a viam como um inconveniente. O ponto de ruptura não foi uma explosão de fogo. Foi um silêncio profundo e empoderador. Coloquei a tampa de volta no marcador. Apaguei a luz da cozinha, fui para o quarto da Mia e deitei no tapete ao lado da cama dela. Passei a mão pelas grades e segurei sua mãozinha quente. Eu estou com você, sussurrei na escuridão adormecida. Eu estou com você. E isso é o suficiente. E pela primeira vez em toda a minha vida, eu realmente acreditei nisso. 3 dias se passaram. Pela primeira vez na minha vida adulta, não liguei para minha mãe. Não enviei nenhuma mensagem de texto de acompanhamento para me desculpar por entender mal o que ela disse. Não enviei uma foto fofa da Mia para tentar manipulá-la a sentir um pingo de culpa. Eu simplesmente parei. O silêncio foi ensurdecedor no início. Eu estava tão condicionada à estática constante da minha família, à crítica, às expectativas, à interminável caminhada na corda bamba. Sem isso, meu pequeno apartamento parecia diferente, parecia calmo. A febre da Mia cedeu na quarta-feira, e na quinta ela já estava de volta ao seu estado saltitante. Construímos um forte de cobertores e cadeiras na sala de estar. Assistimos a filmes de animação e comemos queijo quente. Por 3 dias inteiros, fomos só nós duas. E foi genuinamente pacífico. Mas meu celular não ficou quieto por muito tempo. Começou na terça à noite. Meu pai foi o primeiro a ligar. Deixei cair na caixa postal. Ouvi mais tarde, encolhida no chão frio do banheiro, enquanto a Mia brincava na banheira. Clara, sua voz estava cansada. Sua mãe está tentando falar com você. Ela diz que seu celular está desligado. Ligue para ela, por favor. Ela está ficando agitada. Ele não perguntou sobre a Mia. Nenhuma palavra sobre a saúde dela ou o que tinha acontecido. Sua única preocupação era gerenciar o humor de sua esposa. Para ele, os sentimentos da minha mãe eram a verdadeira emergência, não a febre da neta. Apaguei a mensagem. Na quarta-feira, minha tia Sara ligou. Ela morava em outro estado, mas ela e minha mãe eram unha e carne, conversando diariamente. Clara, querida, Helena me disse que você está dando um gelo nela. Você sabe como ela se preocupa. Apenas ligue para ela. A vida é muito curta para guardar esses tipos de ressentimentos. Essa eu não apaguei. Guardei como um lembrete de quão profunda era essa ilusão familiar. Todos eles me viam como a rancorosa, a teimosa. Nenhum deles sabia ou se importava que uma criança de 6 anos tinha sido deixada tremendo em um banco de concreto. Em seguida, vieram as mensagens do círculo social da minha mãe, mulheres que eu conhecia desde criança. Sua mãe está tão triste por não ter notícias suas. Espero que esteja tudo bem com vocês. Outra dizia: Helena está morrendo de preocupação com você. Morrendo de preocupação. A ironia era tão amarga que me fez rir alto na minha cozinha silenciosa. Ela não estava preocupada comigo ou com a Mia. Ela estava preocupada por ter perdido o controle. Ela estava em pânico porque eu havia me desviado do roteiro. Eu deveria ter ligado a essa altura, rastejando de volta, implorando por seu perdão. Na quinta-feira, minha mãe finalmente tentou ligar. Ela ligou 4 vezes no espaço de 1 hora. Eu vi o nome dela piscar na tela. Mãe ligando.
Meu coração costumava dar um pulinho de medo e esperança sempre que eu via aquilo. Talvez ela esteja só ligando para dar um oi. Talvez ela esteja de bom humor. Agora eu apenas sentia uma dormência profunda. Não bloqueei o número dela. Eu queria ver seus esforços. Cada vez que o telefone tocava e eu o deixava silenciar, sentia um pouco da minha própria força retornando. Era como exercitar um músculo que havia atrofiado. Eu não estava tentando puni-la, o que eles nunca entenderiam. Este silêncio não era uma arma, era um escudo. Eu estava me curando. Eu estava me desintoxicando de um vício de 33 anos em agradar uma mulher que era impossível de agradar. Olhei para minha filha, rindo de um desenho na TV, e percebi que ela estava feliz. Ela não tinha perguntado sobre a avó nenhuma vez desde aquela noite. A Mia não sentia falta das críticas casuais ou do tratamento frio. Ela estava bem, e se ela estava bem, eu estava bem. Na sexta-feira, voltei ao trabalho. Deixei a Mia na escola, acompanhando-a até a porta da sala de aula. Se você se sentir um pouquinho doente, eu disse, olhando-a diretamente nos olhos, você diz para sua professora me ligar. E eu virei. Não importa o que aconteça, ok? Ok, mamãe, disse ela, abraçando-me com força. Eu a vi pular para dentro da sala e ela não olhou para trás. Fui para o trabalho. Fiz meu trabalho. Voltei para casa. Não visitei meus pais naquele fim de semana. O sábado veio e se foi. Geralmente, as manhãs de sábado eram um nó de estresse. Correndo para vestir a Mia com algo bonito, assando um bolo rápido para que minha mãe não dissesse que eu cheguei de mãos vazias. Eu normalmente tinha dor de estômago às 10 da manhã. Neste sábado, ficamos de pijama até o meio-dia. Fizemos panquecas e sujamos a mesa de mel. E eu não me importei. Demos um longo passeio no parque. Meu telefone tocou à 1 da tarde, a hora exata em que costumávamos chegar na casa deles. Era meu pai. Deixei tocar. O sol estava brilhando. A Mia estava tentando fazer amizade com um esquilo. Respirei fundo o ar fresco e limpo. O mundo não tinha acabado porque eu pulei o almoço de sábado. O céu não tinha caído. Eu estava livre. Ou assim eu pensava. Mas em uma cidade pequena, você não pode ficar escondido para sempre. A colisão inevitável ocorreu em uma terça-feira à noite, uma semana após o incidente na escola. Eu precisava fazer compras. Geralmente, eu desviava do meu caminho para evitar o supermercado no bairro dos meus pais, mas era o único que vendia a marca específica de macarrão sem glúten em formato de dinossauro que a Mia amava. Achei que seria seguro. Eram 18h30. Meus pais jantavam às 18h em ponto. Eles deveriam estar em casa. Eu estava errada. Eu estava no corredor de produtos para a confeitaria. A Mia caminhava ao meu lado, segurando orgulhosamente sua própria cestinha de compras. Estávamos debatendo massas prontas de brownie. Podemos pegar-a com pedaços de chocolate extras, mãe? Mia implorou. Claro, eu disse pegando a caixa. Clara. A voz enviou um choque de gelo pelas minhas veias. Veio diretamente de trás de mim. Eu conhecia aquela voz. Conhecia seu tom preciso, a borda sutil e sempre presente de julgamento. Fechei os olhos por meio segundo, inspirei e me virei. Helena estava lá. Ela usava um casaco bege, parecendo, como sempre, ter saído de um catálogo. Seu cabelo estava perfeitamente penteado. Seu carrinho estava cheio de couve orgânica, água com gás e carne moída magra. Meu pai não estava com ela. Ela estava sozinha. Ela olhou para mim, então seu olhar caiu sobre a Mia. Seus olhos se arregalaram em um lampejo de surpresa, mas ela se recompôs instantaneamente, colocando sua máscara pública, aquela reservada para vizinhos e conhecidos da igreja. Bem, disse ela, agarrando sua bolsa, não tenho notícias suas há uma semana. Estava começando a pensar que você tinha se mudado. Nenhum olá, nenhum como você, está. Apenas uma acusação imediata. Eu me mantive firme. Não ofereci um sorriso. Estive ocupada, mãe, eu disse. Minha voz era uniforme e calma. Me surpreendeu como soava firme. Ela deu um passo mais perto
invadindo meu espaço pessoal, seu perfume floral caro me envolvendo. Era um cheiro que eu costumava associar a conforto. Agora, apenas cheirava a ansiedade. Ocupada demais para retornar às ligações do seu pai, disse ela, sua voz baixando para um sussurro conspiratório para que os outros clientes não pudessem ouvir. Ele tem estado um poço de nervos. Você sabe que ele tem pressão alta, Clara. Você está sendo incrivelmente egoísta. E lá estava. O clássico desvio. A culpa era minha por meu pai estar preocupado. A culpa era minha por eles estarem infelizes. O papai sabe usar um telefone, eu disse secamente. E você também. Ela piscou, surpresa. Ela não estava acostumada a eu revidar, a eu encontrar seu olhar sem vacilar. Ela decidiu mudar de estratégia. Olhou para a Mia. A Mia tinha se pressionado contra minha perna. Ela não estava se escondendo, mas também não estava dando um passo à frente. Estava apenas observando sua avó com uma expressão completamente neutra. Não havia brilho de excitação, nem corrida para um abraço. Apenas uma menina de 6 anos observando uma quase estranha. Mia, minha mãe arrulhou, sua voz subindo uma oitava para um registro meloso e totalmente falso. Oh, olhe para você, parece que você cresceu 1 centímetro. Ela se abaixou com os braços abertos. Vem dar um abraço na sua vovó, querida. Tem uma bala de caramelo na minha bolsa para você. O suborno. Ela sempre começava com um suborno, uma bala, uma nota de dinheiro. Ela achava que afeto era uma transação. A antiga Mia teria se lançado para a frente, ansiosa pelo abraço e pelo doce. Mas esta Mia se lembrava do banco frio. Ela se lembrava de tremer. As crianças podem não ter o vocabulário para traição, mas entendem sua frequência arrepiante. A Mia deu meio passo para trás. Ela não sorriu, não estendeu a mão. Não, obrigada, disse Mia. Foi baixo, foi educado, mas foi uma rejeição definitiva. Minha mãe congelou, os braços ainda abertos. Ela parecia absurda, agachada no corredor de confeitaria, sem ninguém para abraçar. Não seja boba, Mia, disse ela, seu sorriso se apertando nas bordas. É a vovó, vem aqui. A Mia olhou para mim. Não para Helena, para mim. Mãe, disse ela, posso ir escolher os confeitos agora? Ela virou as costas para a avó e trotou até a prateleira de decoração de bolos, estudando atentamente os potes de granulado colorido. Foi um momento de simplicidade devastadora. A Mia a havia dispensado. Ela havia decidido que um pote de açúcar colorido era mais interessante e mais importante do que Helena. Minha mãe se endireitou lentamente, um rubor vermelho e manchado subindo por seu pescoço. Seus olhos, quando encontraram os meus, ardiam de fúria. Você está ensinando ela a ser mal educada, ela sibilou. Isso é totalmente desrespeitoso, Clara. Você precisa disciplinar essa criança. Ela não está sendo mal educada, eu disse, minha voz ainda baixa. Ela está sendo honesta. Ela não quer um abraço. E por que isso? Helena exigiu. Por causa das mentiras que você tem contado a ela? Porque você está envenenando a mente dela contra a própria família? Não, eu disse. É porque você a deixou em um banco congelante por 2 horas na semana passada. Minha mãe acenou com a mão com desdém. Ah, pelo amor de Deus! Ainda estamos nisso? Eu te disse, não sou babá. Você precisa aprender a gerenciar sua própria agenda. Isso não te dá o direito de nos cortar. Ela ajeitou o casaco, reafirmando sua autoridade. Ela olhou para o carrinho. Estamos esperando vocês para o almoço no sábado, anunciou ela, assumindo seu papel de comandante-chefe. A Sarah vem, não se atrase, e coloque um vestido na Mia, não essas leggings. Ela começou a se virar, confiante de que havia restabelecido a hierarquia e que eu me curvaria. Mãe, eu disse. Ela parou e olhou por cima do ombro. Nós não vamos. Ela franziu a testa. O quê? Nós não vamos no sábado, repeti, falando cada palavra com precisão. Eu não queria espaço para interpretação errada. Não seja tão dramática, Clara. Você vai superar essa birra até lá. Não é uma birra, eu disse.
Olhei para a Mia, que estava feliz segurando 2 potes diferentes de confeitos. Nós não vamos neste sábado, nem no sábado seguinte. Respirei fundo e proferi a frase final. Você não é bem-vinda em nossas vidas agora, mãe. O silêncio que caiu no corredor foi pesado e absoluto. A música alegre do supermercado pareceu desaparecer. O rosto da minha mãe se contorceu através de uma série de emoções. Primeiro, choque. Sua boca se abriu ligeiramente. Ela não conseguia processar as palavras. Depois, incredulidade. Ela olhou para mim como se eu tivesse começado a falar em línguas. E finalmente, por um segundo fugaz e nu, eu vi medo. Medo real e genuíno. Ela percebeu que não era um jogo. Ela percebeu que seu poder havia evaporado. Ela percebeu que era apenas uma mulher idosa com um carrinho cheio de couve e sua filha e neta estavam se afastando dela. Você não pode fazer isso, ela sussurrou. Eu sou sua mãe. Eu sei, eu disse. E eu sou a mãe da Mia. E agora, isso é mais importante. Virei as costas para ela. Vamos, Mia, chamei. Vamos pegar aqueles brownies. A Mia correu, jogando seus confeitos em nossa cesta. Caminhamos em direção à frente da loja. Eu podia sentir os olhos de Helena queimando nas minhas costas. Eu esperava que ela gritasse, que fizesse uma cena pública, mas ela não fez. Ela apenas ficou lá no corredor, completamente sozinha. Minhas mãos tremiam enquanto eu colocava nossos itens na esteira do caixa. Meu coração era um solo de bateria contra minhas costelas. Senti náuseas, mas também senti outra coisa, algo novo. Senti-me alta. Pela primeira vez em meus 33 anos, eu não tinha cedido. Eu não tinha pedido desculpas. Eu havia traçado uma linha e estava firmemente do outro lado dela com minha filha. Saí para o ar fresco da noite, que fez bem às minhas bochechas quentes. A vovó ficou brava? Mia perguntou enquanto eu a prendia no cinto. Um pouquinho, admiti. Tudo bem, disse Mia olhando pela janela. Ela meio que está sempre brava de qualquer jeito. Entrei no banco do motorista e ri. Foi uma risada real e sem restrições desta vez. É, eu disse. Ela está. Dei partida no carro e saí do estacionamento. Não olhei no retrovisor. Não verifiquei se ela estava observando da entrada da loja. Eu cansei de olhar para trás. Naquela noite, meu celular vibrou incessantemente. Vibrava contra a mesinha de cabeceira como uma vespa raivosa e presa. Eu sabia quem era. O confronto no supermercado havia acendido um longo pavio. Minha mãe tinha ido para casa, sem dúvida tecendo uma história para meu pai, na qual eu havia gritado com ela e a Mia tinha feito birra. Ela se colocaria como a vítima. Era o papel que ela havia aperfeiçoado. Coloquei meu celular no modo não perturbe e fui dormir. Na manhã seguinte, ouvi as mensagens de voz tomando uma xícara de café. A cozinha estava pacífica. A Mia comia uma tigela de cereal, suas pernas balançando alegremente sob a cadeira. A primeira mensagem era do meu pai. Clara, atenda o telefone. Sua mãe está histérica. Ela disse que você a humilhou em público. Você precisa ligar para ela e se desculpar agora mesmo. Isso já foi longe demais. A voz dele era severa, a que ele usava quando eu era uma adolescente que tinha perdido o horário. Ele estava tentando reafirmar sua autoridade. Ele não pediu meu lado da história. Ele só queria que o barco parasse de balançar. A segunda mensagem, deixada 1 hora depois, era dele novamente. Seu tom havia mudado. Estava mais suave agora, suplicante. Clara, por favor, você já provou seu ponto. Sua mãe está um caco. Ela chorou no quarto a noite toda. Não quer comer. O que você quer de nós? Você quer destruir esta família? Tomei um gole do meu café. Estava amargo. O que você quer dela? Eu queria uma mãe que busca sua neta doente na escola, mas como isso era impossível, eu não queria nada. Não liguei de volta. Então, os mensageiros chegaram. As pessoas que uma pessoa tóxica recruta para fazer seu trabalho sujo. Minha prima Sara ligou. Sara era 5 anos mais velha e sempre fora a filha boa na família estendida. Ela nunca balançava o barco.
Vivia sua vida em perfeita sintonia com o que a família esperava. Clara, disse ela quando atendi. Fiquei sabendo o que aconteceu. A tia Helena está simplesmente arrasada. Ela te contou o que fez com a Mia? Perguntei. Ela disse que houve um mal-entendido sobre uma carona, disse Sara suavemente. Mas Clara, ela é sua mãe. Você não pode simplesmente cortá-la. Isso faz todo mundo parecer mal. Parecer mal. Essa era a moeda da família. Aparências. Não importava se a fundação estivesse podre, desde que a pintura exterior estivesse fresca. Não estou fazendo isso por aparências, Sara, eu disse. Estou fazendo isso pela minha filha. Preciso desligar agora. Bloqueei o número de Sara. Por uma semana, a campanha de pressão se intensificou. Eles tentaram a culpa, tentaram a raiva, tentaram a vergonha. Quando nada disso funcionou, eles jogaram sua cartada final, o dinheiro. Chegou em uma quinta-feira, em um envelope grosso, cor de creme, com o endereço do remetente do escritório de advocacia da família. Reconheci o nome do advogado, Dr. Medeiros. Minhas mãos tremeram um pouco enquanto eu o abria, não de medo, mas da pura e esmagadora previsibilidade de tudo aquilo. Era uma carta formal. Prezada senhora. Vance, esta carta tem o objetivo de informá-la que seus pais, Ricardo e Helena Vance, atualizaram recentemente seus documentos de planejamento sucessório. Eu li por cima a densa linguagem jurídica. O significado era cristalino. Eu havia sido removida como testamenteira do testamento deles. Eu não era mais sua procuradora para decisões de saúde. E então, o golpe final. A maior parte do patrimônio, anteriormente destinada a Clara Vance, foi realocada para um fundo em benefício da família estendida, a ser administrado pela nova testamenteira, Sarah Porter. Eles estavam me deserdando, ou pelo menos estavam ameaçando, estavam me despojando de qualquer poder e entregando-o a Sarah, a complacente, aquela que nunca diria não. Sentei-me à minha pequena mesa da cozinha e encarei o documento. Minha mãe acreditava que essa seria a jogada que me quebraria. Ela pensou que eu viria correndo, chorando, implorando para ser incluída de volta. Ela acreditava que eu tinha ficado por perto todos aqueles anos, por uma herança futura. Ela pensava que meu amor era uma mercadoria que ela havia comprado e agora estava cancelando o pagamento. Ela queria me punir, me fazer sentir pequena e impotente, mas ao reler a carta, não me senti pequena. Senti-me leve. Comecei a rir. Uma risada baixa no início, que se transformou em uma gargalhada completa e catártica. Ela não entendia. Ela de verdade, fundamentalmente, não entendia. Eu não me importava com o dinheiro dela. Eu tinha um emprego decente. Tinha meu pequeno apartamento. Eu pagava minhas próprias contas. Aquela herança era apenas mais uma de suas cordas, outra maneira de me puxar de volta para a linha sempre que eu ousasse me afastar. Ao me cortar, ela não me puniu. Ela apenas cortou a última corda. Ela me libertou. Peguei a carta e caminhei até a lixeira. Eu estava prestes a jogá-la fora, mas parei. Fui até minha mesa e a arquivei em uma pasta rotulada Família. Guardei-a. Não como uma fonte de arrependimento, mas como um recibo. Um recibo de quem eles eram. Um lembrete de que o amor deles era transacional, que vinha com uma etiqueta de preço. E o preço sempre fora minha dignidade. Não liguei para o advogado. Não liguei para eles. Enviei uma única mensagem para meu pai. Recebi a carta. Eu entendo. A Sarah fará um ótimo trabalho. Foi isso. Sem raiva. Sem súplica. Só consigo imaginar o silêncio atônito na casa deles quando aquela mensagem chegou. Eles haviam se preparado para uma briga dramática. Eu não lhes dei nada, e não lhes dar nada foi a coisa mais poderosa que eu já tinha feito. O inverno desceu sobre São Paulo com uma vingança. O frio de novembro deu lugar a uma chuva brutal em dezembro. Uma tempestade daquelas paralisou a cidade. As ruas viraram rios,
Galhos de árvores pesados com a água cederam e derrubaram fios de energia. Meu apartamento ficou às escuras em uma terça à noite. Estava frio, mas estávamos bem. Eu tinha lanternas e um pequeno fogareiro de acampamento. Para a Mia, era uma grande aventura. Construímos um ninho de cobertores na sala de estar e lemos histórias à luz de velas. Estávamos aquecidas, estávamos seguras. Meu celular estava totalmente carregado. Deixei-o ligado por via das dúvidas. Às 23h30, ele tocou, sua tela iluminando o quarto escuro. Pai ligando. Encarei o aparelho. Eu não falava com ele desde a mensagem sobre o testamento 3 semanas antes. Meu estômago se contraiu. Uma ligação tarde da noite nunca é boa notícia. Atendi. Alô? Clara? A voz dele era fina e fraca de pânico. Ele respirava com dificuldade. Eu podia ouvir o vento uivando do lado dele da linha. Clara? Graças a Deus. O que há de errado, pai? Perguntei. Minha voz calma, o instinto de cuidadora entrando em ação antes que eu pudesse pará-lo. É sua mãe, disse ele. A energia acabou. Ela foi até a varanda dos fundos para verificar o gerador. Ela escorregou no piso molhado. Sentei-me mais ereta. Ela está bem? Eu não sei, ele gaguejou. Ela caiu da escada da varanda. Ela não consegue se levantar. Ela acha que quebrou o tornozelo, talvez o quadril. Ela está com muita dor, Clara. Ela está gritando. Ligue para o 192, eu disse, minha voz firme. Eu liguei, ele gritou. Eles disseram que as ruas estão intransitáveis, estão sobrecarregados com acidentes. Disseram que pode levar horas. Não podemos esperar horas. Ela está congelando, Clara. Ela está deitada na chuva. Você consegue trazê-la para dentro? Não consigo levantá-la, ele chorou. Minhas costas. Não consigo. E os carros? A entrada da garagem está completamente alagada. Não consigo tirar o carro. Estamos presos. Então veio o pedido inevitável, a exigência. Você tem o Subaru, disse ele, sua voz desesperada. Você tem tração nas 4 rodas. Você consegue subir nossa ladeira. Por favor, Clara, você tem que vir. Você tem que me ajudar a trazê-la para dentro e levá-la para o pronto-socorro. Fechei os olhos. Eu podia imaginar perfeitamente a escada de madeira da varanda, a madeira lisa e escorregadia. Imaginei minha mãe caída no chão, em agonia, impotente, e meu pai, frenético e inútil, pairando sobre ela. Meu corpo tensionou, cada músculo gritando a velha programação. Vá salvá-la, seja boa filha, esta é sua chance. Se você a salvar, talvez ela finalmente te ame. Comecei a empurrar os cobertores das minhas pernas. Clara, meu pai gritou, você vem? E então eu parei. Uma memória brilhou em minha mente, tão clara que era vertiginosa. Eu vi a Mia, minha filha de 6 anos, sentada em um banco de concreto no crepúsculo. Eu a vi tremendo. Ouvi a voz da minha mãe, tão fria e afiada quanto a chuva lá fora. Eu não sou sua motorista particular. Ela havia deixado minha filha doente no frio porque não queria ser incomodada. E agora era ela quem estava no frio. Não era sobre vingança. Eu não queria que ela se machucasse. Mas percebi algo profundo, a luz bruxuleante da minha sala de estar. Eu não era mais o contato de emergência deles. Eu não era a serva deles. Eu era uma mãe com minha própria filha para proteger. Se eu saísse agora, teria que acordar a Mia. Teria que arrastá-la para fora de seu ninho quente e para dentro de uma tempestade. Teria que colocá-la em um carro em estradas traiçoeiras e alagadas. Eu estaria arriscando a segurança da minha própria filha para resgatar a mesma mulher que não demonstrou o menor respeito por ela. Olhei para a Mia, dormindo pacificamente sob a montanha de cobertores, sua respiração suave e regular. Ela estava segura. Eu a havia deixado segura. Minha escolha era clara. Não, eu disse. O silêncio do outro lado da linha foi absoluto. O quê? Meu pai sussurrou. Não, eu disse novamente, minha voz mais forte agora. Eu não vou, pai, mas ela está machucada, ele gaguejou.
Ela é sua mãe. Eu sei, eu disse. E as ruas estão perigosas. Tenho a Mia aqui. Não vou acordá-la e dirigir em meio a um alagamento. Não é seguro. Clara, você não pode estar falando sério. Ela precisa de você. Cubra-a com cobertores e espere pela ambulância. Instruí. Eles são os profissionais. Eu não sou. Sua ingrata... Ele começou a gritar, a máscara do pai passivo e gentil, escorregando para revelar a raiva por baixo. Depois de tudo que fizemos por você, se você não entrar no seu carro agora mesmo, nem pense em voltar aqui, nunca mais. Ok, eu disse. Boa sorte, pai. Eu realmente espero que ela fique bem. Desliguei a chamada, encarei a tela preta. Meu coração martelava, mas não era de culpa. Era a vibração de pura adrenalina. Eu tinha feito isso. Eu tinha dito o não definitivo. Preparei-me para a onda esmagadora de culpa, a sensação de ser um monstro, mas ela nunca veio. Em vez disso, senti-me razoável. Lógica. Por que eu deveria arriscar minha vida? E mais importante, a vida da minha filha, por pessoas que não levantariam um dedo por mim? Um relacionamento é uma via de mão dupla. Eles haviam colocado uma placa de rua fechada do lado deles anos atrás. Eles não podiam exigir que todo o tráfego fluísse em uma única direção, apenas quando lhes convinha. Desliguei meu celular completamente. Deitei-me de volta no chão ao lado da Mia e puxei o edredom até o queixo. O vento uivava, sacudindo as janelas. Em algum lugar, a quilômetros de distância, meus pais estavam lidando com as consequências de seus próprios atos. Estavam enfrentando uma crise sozinhos, assim como me forçaram a fazer, vez após vez. Estendi a mão e descansei na costa da Mia. Ela estava tão quentinha. Eu não sou sua motorista particular, sussurrei na escuridão. E então, um pequeno e milagroso sorriso tocou meus lábios. Adormeci. Tive um sono profundo e sem sonhos. Pela primeira vez em tanto tempo quanto consigo me lembrar, não acordei com um nó de ansiedade no estômago. Dormi o sono de uma mulher que finalmente largou um fardo que nunca deveria ter carregado. Na manhã seguinte, o sol surgiu, sua luz nítida e brilhante sobre a paisagem encharcada. Não liguei para meus pais. Verifiquei o site de notícias local. Não havia relatos de incidentes graves no bairro deles. Eu sabia que a ambulância tinha eventualmente chegado. Isso era o suficiente. Liguei para a Jéssica. A Jéssica é minha melhor amiga desde a faculdade. E ela é tudo o que minha mãe não é. Calorosa, barulhenta, bagunceira e ferozmente gentil. Vista-se, Jéssica ordenou quando recontei os eventos da noite. Vamos tirar você e a Mia desse apartamento. As ruas principais já estão secas. Vamos ao Museu de Ciências. Hesitei. Não sei, Jéssica. Sem desculpas. A Mia precisa queimar um pouco de energia e você precisa de um café com leite que não tenha vindo de um fogareiro. Chego aí em 20 minutos. Nós fomos. Foi exatamente o que precisávamos. O museu era uma cacofonia de barulho alegre e luzes brilhantes. A Mia correu de uma exposição para outra, seu rosto uma máscara de puro deleite. Eu não a via rir com tanta alegria desinibida há semanas. Jéssica e eu a seguíamos, tomando nossos cafés. Você fez a coisa certa, disse Jéssica, seus olhos na Mia. Você sabe disso, não sabe? Pareceu duro, admiti. Deixá-los daquele jeito. Eles te deixaram no escuro por 33 anos, Clara. Disse Jéssica, colocando a mão no meu braço. Você não causou a emergência. Você não é uma paramédica. Você é uma mãe. E olhe para ela. Ela gesticulou em direção a Mia, que estava olhando para um esqueleto de Tiranossauro Rex, imponente, a boca aberta de espanto. Ela parecia feliz. Parecia segura. É, eu disse, um sorriso real se espalhando pelo meu rosto. Eu a vejo. Ficamos até o fechamento. Na volta para casa, o sol poente pintava o céu em tons de rosa e dourado. O carro estava quente e cheirava ao perfume de baunilha da Jéssica. A Mia cantarolava baixinho no banco de trás, meio adormecida.
Estávamos pegando uma estrada secundária, um atalho para a rodovia que contornava o bairro dos meus pais. Ao contornar uma curva, nós o vimos. Um SUV preto estava parado no acostamento, suas rodas dianteiras afundadas em um banco de lama na beira da estrada. Os pneus giravam inutilmente, espirrando lama marrom. Reconheci a placa instantaneamente. Era o carro do meu pai. Diminuí a velocidade, meu coração pulando na garganta. Eles deviam estar vindo de uma consulta médica de acompanhamento. Eu podia vê-los lá dentro. Meu pai agarrava o volante, o rosto uma máscara de frustração. Minha mãe estava no banco do passageiro. Eu podia ver o gesso branco e volumoso em sua perna, apoiado no painel. Ela parecia menor do que eu me lembrava, mas frágil. Ela não era a matriarca aterrorizante que governou minha vida. Era apenas uma mulher idosa com uma perna quebrada, presa na lama. São eles? Jéssica perguntou baixinho, diminuindo a velocidade do carro. Eu encarei. Nossos olhos se encontraram através do vidro. Meu pai me viu. Ele parou de gritar com o painel. Seu rosto ficou frouxo, uma estranha mistura de esperança e vergonha. Ele levantou a mão em um gesto pequeno e hesitante. Um aceno? Um apelo? Minha mãe virou a cabeça. Ela me viu também. Seu rosto estava pálido. Não havia olhar de reprovação. Ela apenas parecia cansada. No banco de trás, a Mia parou de cantarolar. Mamãe, é o carro do vovô? Eu tinha uma escolha. Eu poderia dizer para a Jéssica parar. Eu poderia sair, ajudá-los a empurrar, chamar um guincho. Eu poderia abrir a porta de volta para eles, bem ali na beira daquela estrada lamacenta. Eu poderia consertar. Mas então olhei no retrovisor para a Mia. Seu rosto estava ansioso. Ela não queria parar. Olhei de volta para meus pais. Eles tinham celulares, tinham seguro com assistência na estrada. Estavam em um carro quente. Estavam incomodados, não em perigo. Percebi que se eu parasse, estaria ensinando a mim mesma que meus limites não significavam nada. Estaria ensinando a eles que se apenas esperassem o suficiente, eu sempre voltaria para resgatá-los. Respirei fundo, mais uma vez. Continue dirigindo, Jéssica, eu disse. Jéssica olhou para mim, as sobrancelhas arqueadas. Tem certeza? Eles têm celulares, eu disse. Vão ficar bem. Encontrei os olhos do meu pai uma última vez. Não sorri, não acenei. Apenas dei um único e lento aceno de cabeça. Um reconhecimento, não um resgate. Jéssica pisou no acelerador. Nós passamos. Eu os observei no espelho lateral encolhendo, até que se tornaram apenas uma forma preta em um mar de branco. E então eles sumiram. Mamãe, a gente não parou, disse a Mia. Sua voz era uma mistura de confusão e alívio. Não, meu amor, eu disse, virando-me para sorrir para ela. O vovô e a vovó conseguem resolver. Estamos indo para casa fazer tacos. Ok, disse ela e voltou a cantarolar. Acomodei-me de volta no meu assento. Esperei pela culpa. Procurei por ela, mas tudo que consegui encontrar foi paz. Semanas se transformaram em um mês. A neve derreteu e o inverno cinzento e sombrio deu lugar a uma primavera úmida e verde. Minha vida encontrou um novo ritmo, mais silencioso. Não falei com meus pais ou minha prima. Concentrei-me no meu trabalho e na Mia. Comecei até uma aula de cerâmica nas noites de quinta-feira. Eu estava, pela primeira vez, contente. Mas família nunca é tão simples. Você pode cortar os laços, mas não pode apagar a conexão inteiramente. Em uma noite de terça-feira em março, Mia e eu estávamos fazendo tacos. Enquanto ela arrumava a mesa, colocou 2 pratos, depois parou, com um garfo no ar. Mãe? Ela perguntou. Sim, querida. Eu ainda tenho uma avó? A pergunta, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, me atingiu bem no peito. Abaixei o fogo do fogão e sentei-me ao lado dela. Claro que tem, eu disse gentilmente. Você tem a vovó Helena e o vovô Ricardo, mas a gente nunca vê eles, ela afirmou, pousando pus garfo. Eles morreram? Não, eu disse rapidamente. Não, querida, eles não morreram. Eles estão bem.
Então por que eles não gostam mais da gente? Puxei-a para o meu colo. Não é que eles não gostem de nós, eu disse, escolhendo minhas palavras com cuidado. É complicado. Às vezes os adultos esquecem como ser gentis, e quando as pessoas não são gentis conosco, temos que dar um tempinho delas, para que tenham a chance de se lembrar. A Mia assentiu lentamente, mexendo em um botão da minha camisa. Talvez ela tenha esquecido, ela sussurrou. Talvez ela tenha esquecido de ser legal porque a perna dela doía muito. A pura e inocente empatia naquela declaração partiu meu coração. A Mia não guardava rancor. Ela estava tentando encontrar um motivo, uma desculpa para o comportamento deles. Ela ainda tinha amor em seu coração por pessoas que lhe mostraram tão pouco. Percebi então que eu estava protegendo a Mia deles, o que era certo. Mas ao cortá-los completamente, eu também estava tomando uma decisão por ela. Eu estava decidindo que ela não teria voz. Isso era justo? Olhei para minha filha, essa pequena pessoa que era muito mais gentil e resiliente do que eu. Você quer vê-los? Perguntei. A Mia apenas deu de ombros. Acho que sim. Quero mostrar para a vovó meu dente que caiu. Era um desejo tão pequeno e infantil, mas para ela era monumental. Respirei fundo. Ok, eu disse. Deixa eu pensar sobre isso. Naquela noite, depois que a Mia adormeceu, sentei-me no sofá com o celular na mão. Eu não mandava uma mensagem para minha mãe há quase 3 meses. Nossa última comunicação tinha sido através do advogado dela. Digitei uma mensagem, depois apaguei. Digitei outra. Não queria me desculpar, não queria escancarar a porta. Só queria abri-la uma frestinha. Finalmente decidi por 5 palavras. Você quer ver a Mia? Era direto. Sem oi, mãe, sem como você está. Apenas a oferta. Segurei meu polegar sobre o botão de enviar. Se eu fizesse isso, estaria arriscando toda a dor antiga, toda a crítica. Mas eu era diferente agora. Eu não era mais a garota assustada. Eu era a mulher que passou por eles em um banco de neve. Eu sabia, no fundo dos meus ossos, que poderia sobreviver sem eles. E esse conhecimento me fazia sentir segura. Pressionei enviar. Pousei o celular e fiquei olhando para ele. 1 minuto se passou. Depois 2. O celular vibrou. Peguei-o. Uma resposta da mamãe. Sim. Foi isso. Uma palavra. Então uma segunda bolha de texto apareceu. Podemos nos encontrar no parque. Sábado às 10. Ela estava sugerindo um terreno neutro, não exigindo que fôssemos à casa dela, não ditando nosso horário. Foi uma pequena mudança, mas foi uma mudança. Ok, nos vemos lá. Digitei de volta. Pousei o celular. Não senti euforia. Senti um pragmatismo cauteloso. Pela primeira vez, senti-me como a adulta na relação. Eu estava definindo os termos. A manhã de sábado estava fresca e clara. Chegamos ao parque às 9h55. Eu queria chegar primeiro para estar estabelecida. A Mia usava seu casaco azul favorito, verificando nervosamente seu reflexo na janela do carro, para ter certeza de que a janelinha em seu sorriso estava visível. Lembre-se, eu disse a ela antes de sairmos. Se você quiser ir embora a qualquer momento, por qualquer motivo, você só diz a palavra código. Abacaxi, disse Mia com seriedade. Certo. Abacaxi. Caminhamos até o parquinho. Às 10 horas em ponto, o SUV preto estacionou em uma vaga. Meu estômago deu um pequeno salto nervoso, mas respirei fundo. Meu pai saiu, deu a volta para o lado do passageiro e ajudou minha mãe a sair. Ela usava uma bengala e se movia lentamente. O gesso tinha saído, mas uma bota ortopédica grossa ainda estava em seu tornozelo. Ela parecia menor, mais frágil do que eu já a tinha visto. Eles caminharam em nossa direção. Fiquei com as mãos nos bolsos do casaco, sem me mover para cumprimentá-los. Eles pararam a alguns metros de distância. O silêncio foi longo e constrangedor. Minha mãe olhou para mim, seus olhos examinando meu rosto, procurando pela antiga Clara, aquela que teria corrido para o seu lado, pedindo desculpas, oferecendo-se para ajudá-la a sentar em um banco. Eu apenas fiquei parada, encontrando seu olhar.
Ela pareceu perceber que a antiga Clara se fora. Seus olhos caíram sobre a Mia. "Olá, Mia", disse ela. Sua voz estava baixa. Não era o arrulho falso e agudo do supermercado. Apenas uma voz normal. "Oi, vovó", disse a Mia. Ela sorriu, mostrando a janelinha. "Olha, meu dente caiu." Minha mãe piscou e por um segundo fugaz, seu rosto se suavizou com genuína surpresa. "Meu Deus", disse ela, "você está crescendo tão rápido." "Doeu?", meu pai perguntou, dando um passo à frente. "Não, a fada do dente me deu R$ 10. Meu pai riu. Foi um som enferrujado, mas foi real. "Bem, essa é uma fada do dente muito generosa", disse ele. Ficamos ali por mais um momento constrangedor. "Posso ir no balanço?", a Mia me perguntou. "Claro, querida", eu disse. A Mia correu para o balanço e se sentou, suas pernas chutando, tentando pegar impulso. "Mamãe", ela chamou, "me empurra." Comecei a caminhar em sua direção. "Clara", disse minha mãe. Parei e me virei. "Deixa que eu empurro", disse ela. Ela olhou para mim, seus olhos quase pedindo permissão. Foi a primeira vez. Olhei para seu tornozelo imobilizado. "Você consegue ficar em pé tanto tempo?" "Vou ficar bem", disse ela. "Eu quero." Eu assenti. Minha mãe caminhou lentamente até os balanços. Ela enganchou a bengala na barra superior do conjunto, ficou atrás da Mia e colocou as mãos em suas pequenas costas. Ela deu um empurrão suave. "Mais alto, vovó!" a Mia gritou. "Segure firme", disse minha mãe. Ela empurrou novamente, gentilmente, cuidadosamente, quase reverentemente. Fiquei perto do banco com meu pai. Não falamos sobre a briga ou o testamento. Falamos sobre o tempo e o carro dele. O silêncio entre nós não estava mais vazio. Parecia uma trégua. Observei minha mãe empurrando minha filha. Ela não estava dizendo para a Mia sentar-se ereta ou segurar as correntes corretamente. Ela estava apenas empurrando. Ela olhou para mim e nossos olhos se encontraram do outro lado do parquinho. Ela não sorriu, e eu também não. Mas houve um aceno de cabeça, um reconhecimento minúsculo, quase imperceptível. Ela entendeu as novas regras. Ela sabia que, se fosse cruel, nós iríamos embora. Ela sabia que eu não tinha mais medo dela. E porque eu não tinha mais medo de ir embora, eu podia finalmente escolher ficar. Ficamos por 1 hora. Quando chegou a hora de ir, não houve abraços forçados. "Tchau, Mia", disse minha mãe. "Dirija com segurança, Clara." "Tchau, mãe", eu disse. Dirigimos para casa. Mais tarde, naquela semana, eu estava arrumando a cozinha e vi um novo desenho colado na geladeira. Era de giz de cera. 5 figuras de palito em um gramado verde sob um sol amarelo. Uma alta para mim, uma pequena para a Mia, uma média para o vovô e uma para a vovó, segurando um pequeno pauzinho marrom para sua bengala. Ao lado deles havia um balanço. Não era uma obra-prima. As linhas eram tortas, mas pela primeira vez em 33 anos, olhei para uma foto da minha família e não senti enjoo. Não era um final de conto de fadas. Minha mãe provavelmente sempre seria uma pessoa difícil. Meu pai provavelmente sempre seria passivo. Mas eu era diferente. Eu havia construído um muro e, em seguida, instalado um portão. Eu segurava a única chave. Eu podia abri-lo quando quisesse e podia trancá-lo sempre que precisasse. Toquei o desenho na geladeira. "Que bonito, querida", eu disse para a sala vazia. E era o suficiente. Fim da história.